Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, no Paraná. Dando sequência ao nosso assunto, causas de maldição, vamos falar hoje sobre a causa 9, que é todo envolvimento com ocultismo. Importante, é um assunto muito importante. A Bíblia, ela fala muito sobre nós não nos relacionarmos com os mortos, com o espírito dos mortos, não falarmos com os mortos, não fazermos oração, oferenda. Nós não podemos nos comunicar com os mortos. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a seguir. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Eu lembro, isso faz parte meio que da cultura, não é da, a gente fala que é da cultura brasileira, né? Principalmente em tempo de São João acontece, agora estamos chegando em julho, acontece. O pessoal faz lá a fogueira em homenagem a um morto. Eles falam que é o São João da Bíblia, né? Mas, se você olhar a história, os discípulos de Cristo, nenhum deles pediram para ser tratado como santo. Tá? Todos nós somos santos se dedicamos a nossa vida a Deus. Somos separados. Santo quer dizer separado. Mas, na nossa cultura, tem essa questão da homenagem ao São João, né? Aí fazem uma fogueira e aí passa por cima das brasas. Já viu isso? A pessoa correr por cima das brasas, né? Em homenagem, é um ritual. Né? Isso é um ritual, gente. Tá? Isso é um ritual. Você precisa entender isso. Tá? Então, todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria, até o próprio atanismo, né? Eu vou falar atanismo para não falar com o S aqui para você entender, tá? Senão o YouTube pode cercear aqui. Então, a questão do atanismo, né? Você adorar o chifrudo lá. Então, todo esse tipo de ocultismo vai atrair sobre você maldição, tá? Vai atrair sobre você esse tipo de problema. Olha o que diz no Salmo 16:4. As dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Tá? Esse texto aqui de Deuteronômio que ele fala, não achará no meio de ti quem faça passar seu filho pelo fogo. O que acontecia lá atrás? Você tem que entender isso aqui espiritualmente, tá? Você tem que compreender isso aqui espiritualmente. Existia tipo um boi gigante, um touro, e ele tinha um ventre aberto, tá? Era uma estátua gigante, um ventre aberto. Era como se fosse uma churrasqueira. E os pais jogavam os filhos ali em oferenda a essa entidade. Tá? Essa entidade chamada Moloque. Tá? E jogavam os filhos ali em oferenda a esta entidade. Hoje, esta entidade, nos nossos tempos, ela trabalha diferente. Ela trabalha através de leis nos congressistas no mundo inteiro, para legalizar a prática de retirar a criança. Você entendeu, né? Você entendeu? Aquele negócio lá de retirar a criança antes da hora dela nascer. Entendeu, né? Então, eles fazem isso. Esses espíritos trabalham na mente de homens que têm pacto com essas entidades e eles trabalham para promover estas leis. E aonde está a criança? No ventre da mãe. Você tem que entender espiritualmente. No ventre da mãe. Eles querem tirar aquela criança. Que aquela criança não venha a
sair no seu tempo certo e a viver, enfim, eles interrompem a vida dessa criança, né? Então eles aprovam leis. Então você tem que entender que o que está por trás desta mentalidade é esta entidade chamada Moloque, essa entidade ocultista, né? Porque se você lembra que eu falei no outro vídeo da semente? Se você elimina a semente, você não tem outra árvore, você não tem outro fruto. Entende? E tudo que o inimigo quer é destruir a criação de Deus. Entende? Então, é importante que a gente entenda que quando nós fazemos pacto com o oculto, seja através de um ato, quando você faz, no caso desse, de tirar a criança antes da hora, né? Se você tira a criança antes da hora, o que acontece? Você está eliminando a sua próxima geração. Você está fazendo um pacto com um espírito de morte. Entende? Outra coisa que pode trazer esse tipo de problema, existe, principalmente a piazada que está na escola, você que tem filho, pergunte para o seu filho se ele já ouviu falar disso. O pessoal fazia uma brincadeira com o copo. Senta vários jovens assim, adolescentes em volta de uma mesa, bota um copo e cada um fica do lado e aí começa a conversar. Tem alguém no copo, tem alguém no copo e aquele copo começa a mexer ali. Sobrenaturalmente, sem ninguém tocar nele. Tá? Então estão fazendo ali um certo tipo de culto, de ligação com o oculto. Então isso vai trazer problemas sérios de ordem espiritual para a vida da pessoa. Tá? Então é importante a gente entender essas coisas. Tá? Oração, né? Você fazer oração a mortos. Né? Tem pessoas, por exemplo, que o parente morreu, ela vai lá no cemitério e ela conversa com o parente. Né? Ela conversa, ela troca ideia com o parente morto ali. Né? E às vezes obtém até resposta. Então a gente tem que entender o seguinte: nós não estamos autorizados por Deus para falar com os mortos, com o oculto. Né? Mas ambas essas coisas virão sobre ti num momento: perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus encantamentos. Isaías 47:9. Por exemplo, no nosso tempo, hoje, as meninas, principalmente as meninas, né, isso é um negócio que já vem de muito tempo, essa cultura da bruxa e tal, o pessoal, né, fazer magia, encanto, cristais, e se comunicar, e fazer simbologias e rezas e tudo mais. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? A Bíblia não nos autoriza a falar com o oculto. Você tem a liberdade para falar direto com Deus, direto com o Criador de tudo. Né? As consequências do envolvimento com o ocultismo são implacáveis: sofrimento multiplicado, perda de filhos e viuvez precoce, distanciamento de Deus, destruição, morte em todo tipo de miséria, constituem as maldições do envolvimento com o ocultismo. Tudo que foi recebido no Espiritismo precisa ser radicalmente renunciado. Por exemplo, você já participou de rituais, você fez lá oferendas, você entregou dinheiro, você entregou coisas lá. Quem sabe você até recebeu, entre aspas, bênçãos dessas entidades. Entendeu? Então você precisa renunciar a tudo isso, orando a Deus, pedindo que você abra mão, que você renuncie, que você pede perdão, que você se arrepende. No final desse estudo, eu vou estar fazendo uma live ao vivo, e eu vou estar conversando com vocês e falando sobre, eu vou avisar aqui pelo canal, o dia que vai ser, vou ensinar vocês a orar, desligar isso, tá? De uma certa forma, tá bom? Claro que a coisa assim não é uma simples oração, tudo depende de cada pessoa e do envolvimento que a pessoa teve. Mas eu vou dar umas dicas aqui que vai poder já te ajudar, tá bom? Tudo precisa ser renunciado. Como já falamos, é muito comum vermos pessoas em posições estratégicas de intercessão ministrando com dons espíritas na igreja.
essa distorção acarreta confusão e muitas maldições. Por exemplo, a pessoa ela era possuída por uma entidade e ela adivinhava, ela tinha visão, ela tinha uma posição elevada lá dentro do espiritismo, e ela se converte a Jesus, mas ela nunca renuncia a isso. Aí ela vai para a igreja e aí daqui a pouco ela começa a usar um dom espírita para profetizar na igreja e tudo mais. Então tem que ter muito cuidado, tá? Isso acontece, tá? Pactos, consagrações, votos, batismos, benzimentos, fetiches, simpatias, mantras, capacidades sobrenaturais adquiridas e etc. precisam ser de forma mais específica possível repudiados, arrependidos e renunciados. Vale reforçar que não podemos simplesmente resumir uma libertação em uma oração de renúncia, que eu falei agora há pouco, por mais detalhada que ela seja. Então, assim, o que você tem que entender? Existem leis espirituais na Bíblia. Se nós desobedecemos essas leis, nós atraímos um castigo. Então, para desfazer esse castigo, nós temos que pedir perdão, nos humilhar, nos arrepender diante de Deus e não fazer mais aquilo. Entende? Então, se a gente, vamos dizer assim, quebra essas leis, não obedece essas leis, a gente vai sofrer uma punição. Tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Tá? Então, todo envolvimento com o ocultismo também vai trazer problemas para a tua vida. Tá? Então, às vezes você está sofrendo aí um problema. Por exemplo, tem pessoas que casaram no espiritismo, dentro lá de um ritual, né, ocultista. Tá certo? Então, eu acho que por hoje é isso. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto, tá? Obrigado pela atenção, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, curta, compartilhe. E aproveite e se inscreva no canal. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.